Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas. Vamos para mais uma meditação da palavra de Deus, sexto dia dos 21 dias de jejum e oração. E o tema de hoje é quem ama serve. Isso mesmo, quem ama serve. No Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 ao 19, nós vemos a história de que após a morte de Jesus, os discípulos voltam a pescar. Pedro diz, eu vou pescar. E os outros dizem, nós vamos com você. Passaram a noite tentando, não apanharam nada. E aí a gente observa e vê que o Senhor aparece de manhã na praia e pergunta, tem alguma coisa de comer? Eles dizem, não. Lance a rede à direita do barco. E ao lançar a rede à direita do barco, eles colheram uma grande quantidade de peixe, a rede não se rompeu. E aí Pedro, avisado por João, que era o Senhor, ele pega a túnica que tinha tirado, mergulha, vai até o Senhor, e quando chega lá, quando eles estão comendo, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ama mais do que a estes? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me ama mais do que a estes? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta minhas ovelhas, ele diz. E aí ele, pela terceira vez, Pedro, tu me ama? E Pedro ficou triste por ele ter perguntado pela terceira vez e disse, sim, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E falou para Pedro que quando ele era criança, ele se vestia e ia para onde queria, mas agora ele vai levantar as mãos e vão vestir, falando da morte que ele iria ter. E a gente vê que essa morte iria glorificar o Senhor. E é tão interessante isso, que nós vivemos em um tempo de egoísmo como nunca na história. As pessoas só se importam consigo mesmas e sempre olham para a situação sob a perspectiva de benefício próprio. Em outras palavras, o que eu ganho com isso? O evangelho que tem sido pregado só enfatiza os benefícios que vamos ter, mas não fala de uma vida piedosa que ama o próximo como a si mesmo. As pregações de hoje só enfatizam o receber e nunca o dar. A realidade da nossa sociedade pós-moderna é a preocupação apenas com sentimentos, ou seja, se me sinto bem ou eu faço. Caso contrário, que se danem os outros. Vivemos situações da mais completa falta de compromisso em todas as áreas. Nesse contexto que vamos considerar o texto que lemos, Jesus aparece aos seus discípulos após haver ressuscitado em uma praia, quando eles, em um momento de muita frustração, decidem voltar a pescar. E após uma noite inteira de inúmeras tentativas, não havia conseguido pescar nada. Quando Jesus ordena que lance as redes à direita do barco e estas ficam cheias de peixes, João declara, é o Senhor. Pedro então se lança nas águas e vai ao encontro do Senhor. O que teria passado na cabeça de Pedro naqueles momentos? Será que ele teria se lembrado da primeira pesca? Quando algo muito semelhante aconteceu naquela ocasião, Jesus os chamou para serem pescadores de homens e eles deixaram as redes e o seguiram. Talvez Pedro tivesse tomado por um sentimento de frustração porque Jesus havia morrido. Ele não sentia e não sabia como fazer para pescar homens. Além disso, também havia negado o Senhor. Depois de terem jantado, Jesus tem uma conversa bem particular com Pedro quando ele reforça o chamado de Pedro para ser discípulo, e é sobre isso que vamos falar. Qual é o principal critério para se tornar um discípulo, hein? O que você acha? A principal coisa para se tornar um discípulo? Amar o Senhor. Amar o Senhor. Esse é o principal critério. Pedro havia pisado na bola, pois negou o Senhor. Aquele era um dos últimos momentos de Jesus com Pedro, que iria se tornar um dos principais líderes da igreja nascente. Entretanto, Jesus não lhe deu nenhuma instrução de como fazer, para onde ir, e não fez nenhum planejamento estratégico. Jesus simplesmente fez uma pergunta: você me ama? E aí? Se Jesus te perguntasse agora, você me ama? Segunda coisa, Jesus declarou que
quem ama, serve. Amém? Quem ama, serve. Quando Pedro respondeu afirmativamente que amava o Senhor, então Jesus pediu: cuida de minhas ovelhas, pastoreia o meu rebanho. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pedro que aquele que ama o Senhor deve fazer algo para ele. Há um propósito. E como servir? Primeira coisa, como servir? Apacenta as minhas ovelhas, foram as palavras do Senhor Jesus. É isso que Jesus requer de nós. Vemos muitos querendo servir, mas não se importa com as ovelhas. Pelo contrário, muitos até usam e manipulam as ovelhas. Mas uma vez Jesus perguntou a Pedro: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pessoas que estão ao teu lado, à tua volta, seus filhos, sua esposa, são as suas primeiras ovelhas. Apacente, cuide bem delas. Segunda coisa de como servir, tendo compromisso. Muitos estudiosos dizem que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes para lembrá-lo da tríplice negação. Independente disso, Jesus quis enfatizar a seriedade do assunto, chamando a atenção para o compromisso, servi-lo com compromisso. É impressionante o descompromisso de muitos crentes, negligenciando a missão que lhe foi concedida. Crentes que não querem compromisso existem aos montes, só querem os benefícios do Evangelho, mas não o comprometimento, tornando-se um rebanho consumista, conduzem a sua vida, o seu ministério de qualquer jeito, sem excelência, sem nenhum cuidado. Então, temos que, primeiro, apacentar as ovelhas. Segundo, ter compromisso. Terceiro, dispondo-se ao sacrifício. No dia do seu chamado pastoral, Pedro foi avisado de que morreria por causa do Senhor e a sua morte iria glorificar a Deus. Você estaria disposto a morrer? Oh, glória! Nós vivemos em um país em que somos livres para falar do Senhor. Entretanto, existem lugares onde as pessoas são mortas apenas por terem uma Bíblia ou mesmo pronunciarem o nome de Jesus. Mas, mesmo em situação confortável, poucos estão dispostos a sacrificar, abrir mão, renunciar de suas vidas em favor do Evangelho, de modo a cumprir a missão que recebemos do Senhor. A Bíblia fala da viúva que deu 2 moedas, era o único sustento que ela tinha. Fala da viúva de Sarepta também, que tinha última farinha e último azeite e fez um bolo para Elias comer. Fala também do jovem que deu 5 pães e 2 peixes, uma semente para a multiplicação que Jesus operou. Então a gente vê que pessoas na Bíblia se sacrificaram, se doaram, né? Ao invés de querer só para si, eles se doaram. E o que concluímos com isso? A pergunta natural é: você ama o Senhor? Você está disposto a servi-lo? Você está disposto a ter compromisso com Ele? Você está disposto ao sacrifício? Quem ama, serve. Medite nisso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Tu sabes todas as coisas que nós chamamos, ó Deus. Tu sabes de tudo. Nos ensina a te servir, nos capacita a amar o nosso próximo como a nós mesmos, a ganhar os perdidos, a viver essa promessa. Em nome de Jesus, ó Deus. Seja o Senhor nesse 6º dia de jejum e oração a nos capacitar para ver da nossa família salva, a resposta para a nossa oração e os perdidos serem salvos também. Capacita-nos a te amar e te servir como te agrada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas.